carreira é um capítulo desafiador e emocionante na vida profissional de muitas pessoas. É um momento de reflexão profunda, onde indivíduos revisitam suas paixões, aspirações e metas, ponderando sobre o alinhamento de suas escolhas profissionais com seus valores pessoais. A busca por uma nova direção muitas vezes envolve a aquisição de novas habilidades, reconstrução de redes profissionais e, mais importante, a coragem de abraçar o desconhecido. Enquanto alguns encaram a transição de carreira como uma oportunidade de crescimento e realização, outros podem enfrentar incertezas e resistências. No entanto, é através desse processo desafiador que muitos descobrem uma profunda satisfação e autenticidade na busca de uma carreira que verdadeiramente ressoa com quem são. Na transição de carreira, a narrativa individual se entrelaça com o desejo de mudança e a busca por significado. À medida que os profissionais se aventuram além dos limites de suas zonas de conforto, eles não apenas redefinem suas trajetórias profissionais, mas também moldam uma narrativa única de perseverança e resiliência. Este é um momento de descoberta e aprendizado contínuo, onde as experiências passadas convergem com as aspirações futuras. Seja mudando de setor, adotando novas responsabilidades ou empreendendo um caminho completamente diferente, a transição de carreira é uma jornada multifacetada, que no final das contas pode resultar em crescimento pessoal e profissional duradouro. Hoje conosco pelo Zoom a mentora de carreira Ana Nunes. Bem-vinda ao programa, Ana. Olá, tá me ouvindo? Yes, sim, agora tudo sim. bom. Boa tarde, querida, tudo bom? Boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar. Boa tarde, Ana. E para dar início, a gente já tem a primeira pergunta. Quais são os principais fatores que motivam uma pessoa a mudar de carreira? Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação importante aqui nessa hora que a gente fala que alguma coisa está motivando a gente a mudar de carreira. Por quê? Porque em alguns momentos o que faz a gente querer mudar de carreira é a frustração com o lugar que a gente está hoje, com muitas vezes com a empresa em que a gente está hoje, ou com o líder que a gente tem hoje. E aí esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque este não pode ser o motivador da gente querer mudar de carreira. O motivador tem que ser realmente competências que a gente entende que a gente tem, ou alguma área que a gente entende que é promissora e que eu tenho habilidade para ela, né? Então, a gente precisa de muito autoconhecimento, de olhar muito para si, de olhar muito para o mercado que eu estou vislumbrando na hora que eu decido, vou fazer uma transição de carreira, e não simplesmente estou chateado, estou insatisfeito, meu gestor é ruim, ou a empresa que eu estou é uma empresa não tão boa. Ok. E, Ana, como podemos lidar com os desafios emocionais associados à transição de carreira? Bom, então, já falei um pouquinho, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é autoconhecimento. A gente precisa parar e olhar para si. Olhar aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu tenho de positivo. Inclusive, na mentoria que eu faço, tem um exercício que eu gosto muito, que é um exercício de SWOT de carreira. Não sei se quem está aqui ouvindo a gente já ouviu, mas geralmente a gente usa essa ferramenta, esse SWOT, que a gente fala de forças, de fraquezas, de oportunidades e de ameaças, quando a gente vai fazer um projeto. E a gente esquece de fazer isso quando o projeto é a nossa carreira, é a nossa vida, é o nosso desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente olhe para si e relacione mesmo o que eu tenho de força, o que eu tenho de fraqueza, quais são as oportunidades, quais são as ameaças que existem, né, no mercado, existe onde eu estou, na hora de buscar fazer essa transição de carreira. Então, eu entendo que autoconhecimento, olhar para si, é o ponto principal, é o ponto de partida na hora da gente se aventurar numa transição de carreira. Legal. E quais as habilidades transferíveis podem ser úteis numa nova trajetória? Bom, aqui eu acho que a gente precisa falar de algo que é muito dito hoje no mercado, que são as soft skills. Então, numa transição de carreira, muito provavelmente você não vai utilizar suas habilidades técnicas. Você vai precisar utilizar das suas habilidades comportamentais. Então, como eu falei, quando a gente olha para si e entende o que eu tenho de positivo, nesse exercício a gente vai conseguir relacionar quais são as habilidades que eu tenho. Então, por exemplo, uma habilidade de relacionamento. É algo que é facilmente transferível e vai ser muito utilizado no processo de transição de carreira. Uma habilidade de comunicação, com certeza você vai utilizar muito no seu processo de transição de carreira. Então, o que eu acho que a gente tem que entender aqui é que na transição de carreira, o que é mais valorizado e o que você tem que conhecer, muito bem conhecido sobre si, são as suas habilidades comportamentais e como que você pode colocar essas habilidades comportamentais a serviço daquela posição que você quer. Então, por exemplo, se hoje eu sou vamos imaginar, sou psicóloga, né? E eu decido que eu quero fazer uma transição de carreira, eu não quero mais trabalhar como psicóloga, eu quero trabalhar na área de marketing, tá bom?
Quais são as habilidades da minha formação de psicologia que eu vou utilizar na área de marketing? Com certeza eu vou utilizar a minha habilidade de análise, a minha habilidade de relacionamento, a minha habilidade de planejamento. Então, vocês estão percebendo que são todas habilidades comportamentais. E a gente precisa entender, então, o que a gente tem, o que o mercado para onde eu quero ir precisa, e aí eu conseguir fazer esse link, fazer esse match. Ok. E Ana, como a perspectiva em relação ao trabalho e ao sucesso profissional evolui desde que se toma a decisão de mudar de carreira? Quando a gente fala de sucesso profissional, a gente precisa entender que numa transição de carreira, você vai estar construindo algo e que muitas vezes isso é construído do zero, na grande maioria das vezes, né? Então, a gente precisa saber lidar com essas emoções. Eu recomendo algumas coisas no processo de transição de carreira que podem ser, assim, sabe, o pulo do gato para o sucesso ou para o fracasso. Então, o que são essas recomendações que eu faço? Então, primeiro, decidi fazer uma transição de carreira. Para que área? Será que eu já fui conversar com pessoas dessa área? Será que eu já me conectei com profissionais dessa nova área? Então, voltando ao meu exemplo anterior, quero trabalhar na área de marketing. Eu já vivenciei um ambiente de marketing. Eu já, por exemplo, fiz contato com uma empresa de marketing e pedi para passar lá um dia, 2, 3, uma semana, porque isso faz com que eu entenda aquela realidade e aí a chance daquilo fracassar e de eu me frustrar é muito maior. Outra coisa que eu acho extremamente positiva, sempre que você decidir fazer uma transição de carreira, não simplesmente feche a porta onde você está e abra essa nova porta. Mantenha os dois caminhos por um tempo. Eu gosto muito de falar a história do plano A e do plano B. Então, eu não vou desligar o plano A e ligar o plano B. Durante um tempo, eu recomendo que a gente mantenha o plano A e o plano B juntos. Eu acho que isso é um dos grandes, pode ser umas grandes sacadas de sucesso. Porque se eu desligo o plano A e automaticamente ligo o plano B, e esse plano B demora para engrenar, para engatar, como eu falei que você vai começar do zero, você pode sofrer de uma coisa, que é falta de dinheiro, né? E quando a gente não tem dinheiro, a chance também da gente, de novo, se frustrar e achar que não vai dar certo, e achar que fez a coisa errada, e isso entrar no insucesso é muito grande. Então, esses dois pontos, me conectar com pessoas da área para onde eu quero ir, conhecer muito bem a área para onde eu quero ir, e conseguir conciliar por um tempo, eu acho que são grandes pontos para sucesso ou fracasso. Perfeito. Que recursos ou redes de suporte são valiosos durante o processo de transição de carreira? Nossa, acho que isso é fundamental. Não dá para a gente querer fazer uma transição de carreira sozinho, e principalmente sem compartilhar com as pessoas da nossa rede, da nossa de confiança. Então, obviamente, se você é casado, você vai ter que estar muito bem conversado com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Eu também acho que é importantíssimo a gente compartilhar isso com amigos mais próximos, por quê? Muito provavelmente na transição de carreira você vai precisar de indicação. Você vai precisar do tão famoso networking, né? Então, eu vou ter que contar para as pessoas, eu não quero mais ser psicóloga, eu estou deixando de ser psicóloga e eu quero começar a atuar na área de marketing. Pode ser que alguém saiba de alguma oportunidade, alguma coisa que, estou sabendo da empresa X, da empresa Y, vou fazer uma indicação, vou te conectar com o diretor de marketing daquela empresa assim, assim, assado. Então, eu entendo que você precisa ter o suporte da sua rede mais próxima, familiares, esposo, esposa, filhos, porque com certeza vai ser um período mais difícil, vai ser um período onde você vai ter que dedicar tempo, onde você vai ter que dedicar esforço, aonde você vai ter, por exemplo, talvez que refazer ajustes nos seus recursos financeiros para conseguir passar por essa transição. Então, se você é casado, você não faz isso sozinho. Você vai ter que conversar, por exemplo, com seus filhos, crianças, nós vamos ter que talvez cortar aquele ponto, porque talvez o que a mamãe recebia naquele emprego não entra mais. E compartilhar esse desejo, essa vontade com o maior número de pessoas. Fazer conexões realmente com toda a sua rede. Este eu acho que é o momento que o networking tem que estar super ativo. Olha só, não é uma decisão que só sua, você tem que tomar sozinho, se você tiver família, a sua família tem também um ambiente, tem que exato, seus informar. amigos, tem que estar a par, né? As pessoas que estão próximas, que você gosta, que você considera, elas têm que estar envolvidas, né? Porque às vezes o pai, eu estou falando uma situação que eu conheço, o pai investiu na filha, né? Porque o sonho do pai, junto com a filha ali, há uns anos, era que ela fosse advogada. Aí estudou, teve todo o apoio da família para se tornar uma advogada. E ela sim fez a pós e se tornou uma advogada, mas ela não queria aquilo para ela. Ela fez por todo o tempo a faculdade, mas depois ela descobriu que o que ela queria ser era só uma blogueira. Uau, então, a família ficou assim meio constrangida, né? Porque, minha filha,
Você estudou tanto, e aí, agora? E de repente ela, não sei, mas de repente não revelou esse desejo para os pais, né? Deixou o pai. Meninas, eu acho assim, que na nossa sociedade, muitas vezes a gente escolhe a profissão para agradar pai e mãe. A gente escolhe muitas vezes a nossa profissão muito jovem, né? Com 17, 18 anos, a gente tem que escolher a faculdade. E aí a gente faz o quê? A gente vai na escolha, muitas vezes, daquela nossa rede de confiança. Que é quem? É pai e mãe. Às vezes um irmão mais velho. E aí você acaba indo nesse embalo, né? De ser advogado porque o pai já é, de ser médico porque o pai já é. E aí sim eu considero que esse pode ser um ponto de frustração no futuro. Aí a hora que você tem uma maturidade e fala, não, agora eu sei o que eu quero, você tem que enfrentar todo mundo e falar, ó, não quero mais ser advogado, não quero ser médico. E aí, realmente, as pessoas vão te olhar com uma cara assim, tipo, você é louca. Você fez 5 anos numa faculdade de Direito e vai deixar isso? Por isso que eu volto. Ter autoconhecimento, ter autoconfiança, trabalhar isso. Inclusive, eu quero até complementar a pergunta anterior, que eu falei, você não pode fazer sozinho, e além dessa rede toda, eu recomendo que você tenha um profissional especializado para fazer isso. Que pode ser um mentor, pode ser um coach, pode ser um terapeuta, o seu terapeuta, um psicólogo, se você fizer psicologia, se você fizer terapia. Mas sozinho, eu acho que tem uma carga emocional, e principalmente uma carga da sociedade, muito grande quando a gente decide mudar de carreira. E às vezes, essa maturidade, ela vem tarde, né? Vem lá com seus 45, 50, e a pessoa se olha e fala, e agora? A pessoa ficou, de repente, frustrada dentro de uma profissão por 20 anos, pensando em agradar e com medo de expor o desejo dela. Então, se tem um bom relacionamento, um bom convívio com a família, se é aberto, né? E não tem medo de expor o seu desejo profissional, evita esse sofrimento, né? O bom que foi ela pediu para o pai, acho que foi 1 ano, 2 anos, não sei, para desenvolver ali o que ela queria ser. E ele deu para ela, e sim, ela conseguiu. Ela conseguiu, e hoje ela é bem independente, tem a casa, tem o carro dela, sendo blogueira, né? O que ela queria ser, e não advogada. Tá feliz, né? Tá realizada. E a família viu. Exato. E temos mais uma pergunta. Ana, quais são os pontos a considerar para saber se a transição de carreira foi bem sucedida? Meninas, eu acho que isso é bem individual, né? Porque é o exemplo que você acabou de dar, né? Para algumas pessoas, o sucesso vai ser, por exemplo, ter dinheiro. Não, eu quero ter dinheiro para comprar minha casa, para comprar meu carro. Para outras pessoas, o sucesso, e eu tenho visto muito isso, que o sucesso é o quê? Liberdade. Muita gente fazendo transição de carreira porque eu não quero mais essa vida de ir lá para aquela empresa 8 horas da manhã e trabalhar o dia inteiro e não ter horário para sair, não ter qualidade de vida, não poder ficar com os meus filhos. Quero fazer algo que eu consiga me dedicar para minha família. Então, o que vai ser o termômetro de sucesso? A hora que essa pessoa estiver conseguindo ter essa qualidade de vida, ter a liberdade, ter a flexibilidade. Para outras pessoas, hoje em dia a gente tem também o tal do Anywhere Office, ou seja, que é poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Para outras pessoas, ter um trabalho onde eu faça o bem ao próximo, e onde eu estou, eu não consigo enxergar que eu faço bem para a sociedade, eu quero contribuir com isso. Então, lembra aquele exercício que eu falei para vocês que eu faço na mentoria? Nesse exercício, com os meus mentorados, a gente define essas metas, esses objetivos, que são individuais. O da Ana pode ser diferente do da Maria, que é diferente do Pedro, que é diferente do João, mas precisa ter. Quando eu defino, vou fazer uma transição de carreira, ok. E o que vai dizer se essa transição de carreira foi bem sucedida? Cada um precisa saber falar isso. E não pode ser, vai ser bem sucedido na hora que eu me livrar daquele chefe. Vai ser bem sucedido na hora que eu sair daquela empresa. Não, isso não é transição de carreira. Isso é simplesmente mudar de emprego. Sim. Ana, quais os conselhos você destacaria para os profissionais que estão considerando uma transição profissional? Bom, então vamos lá. Acho que é um resumo de tudo que a gente falou aqui até agora, né? Então, primeiro, busque o autoconhecimento, olhe por um tempo para si, para que você entenda realmente o que está me motivando a fazer essa transição de carreira. Tenho certeza, é isso que eu quero? Então, tenho isso muito bem definido? Então, o que eu disse, conecte-se com profissionais da área onde você pretende trabalhar. Entenda com profundidade a área em que você quer trabalhar. Entenda tudo que tem de positivo, entenda principalmente as coisas ruins, porque em todas as profissões tem coisas boas, mas também tem coisas ruins, certo? Busque um profissional para te apoiar, não faça sozinho, é uma carga pesada, é uma carga difícil. E networking, relacionamento, ligado no volume 10, para mim esses são os pontos de sucesso.
Ana, gostaríamos de agradecer a você pela sua participação hoje aqui e também Obrigada. gostaríamos que você deixasse as suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar caso elas precisem de uma ajuda aí, né? Uma ajudinha sua aí nessa decisão tão difícil, às vezes, que é, né, mudar de carreira. É verdade, meninas. Então vamos lá. Bom, é super fácil. No Instagram eu tô como Ana do RH, porque eu trabalho na área de recursos humanos, auxiliando pessoas na área de gestão de pessoas já há muitos anos, então facinho, @Ana do RH. No LinkedIn é Ana Dulce Nunes, e eu estou à disposição, eu tenho uma mentoria dedicada para profissionais que queiram cuidar das suas carreiras, então é uma mentoria que se chama Mentoria Você Protagonista, então a gente, é uma mentoria toda customizada, então o profissional chega, a gente define quais são os principais objetivos, e traçamos um plano customizado para que o profissional cuide especificamente da sua carreira, seja numa transição, ou seja simplesmente definir novos objetivos, ou seja simplesmente aprender a se posicionar frente à sua carreira. Então, Ana do RH, Ana Dulce Nunes no LinkedIn. Obrigada, Ana. Sucesso para você e até uma próxima, então. Obrigada, Tá meninas. bem? Sucesso para vocês também. Até mais.